Olá meus amigos, minhas amigas do canal A Controvérsias, eu sou José Adalberto, seu historiador e amigo, sempre trazendo assuntos relevantes para a nossa sociedade. Hoje nós vamos falar de um assunto que está sempre na mídia, sempre aparecendo nos debates das televisões, nas rádios, que é a questão da lei, a jurisprudência, as tecnocracias da lei brasileira. E todas elas compostas nesse livro, que é o Código de Processo Penal, que deveria ser cumprido pelos nossos magistrados, mas infelizmente ele muitas vezes é esquecido, deixado para lá, porque não é do interesse de todos. Antes de começar a entrar no assunto, eu gostaria que você visitasse o nosso canal, ou você que está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, deixa aí o seu joinha, a sua curtida, é muito importante para continuarmos esse trabalho, E faça seu comentário, diga o que você acha, o que você gostaria que melhorasse. Esse canal é mais para batermos esse bate-papo, fazermos esse bate-papo, esse bate-bola de assuntos que são importantes para a nossa vida. Atentai bem. Nós temos uma população carcerária gigantesca em todo o país, é sabido por todos, Só para você ter uma ideia, de 10 presos, 6 aqui no Ceará estão sem julgamento pela justiça. Por uma questão muito simples, esses presos pobres, esses pobres coitados, querendo ou não, são pobres coitados, são vítimas da sociedade, eles não têm um escritório gigantesco de bons advogados, ele não tem o Sepúlveda Pertence, que foi ex-ministro do STF, para defendê-los, diga-se de passagem, pago com o dinheiro que foi roubado do erário público, porque o Luiz Inácio, além de analfabeto, era pobre, Então não se explica como é que se justifica pagar caros advogados, um corpo jurisdicional caríssimo como é o de Sepúlveda Pertence. É uma incógnita. Pois bem, atentai bem. De 10 presos, 6 estão sem julgamentos no Ceará por essa questão. Óbvia. São lisos, pobres e miseráveis. Na semana passada, o G1 publicou uma matéria muito interessante que eu resolvi trazer para essa discussão. Ele frisou especificamente, está lá no G1, você pode pesquisar, ele frisou a situação de 2 presos que chamou a atenção. Um deles foi um preso chamado Átila, ele foi preso em 2014, diga-se de passagem, sem denúncia, há 4 anos de prisão, apenas por coincidir o nome dele com um bandido que tinha cometido o crime. Então o cara foi preso, 4 anos depois foi descoberto que não era ele. Ele passou 4 anos dentro da penitenciária, dentro de uma dessas penitenciárias, pagando por um crime que não cometeu. O outro, Cícero Tiago Teodósio, esse foi mais grave. Esse foi acusado e condenado por tentativa de furto, ou seja, ele não chegou a furtar, ele tentou furtar. Ele pegou 2 anos de cadeia e passou 11, ou seja, 9 anos a mais do que foi determinado pela lei. Aí eu fico me perguntando, olhando aqui para o bendito Código de Processo Penal, lei brasileira,
É verdade, é bem antigo, é bem arcaico, é de 1945. Esse aqui foi editado em 1983. Editado, mas a lei é de 1940, 45, 46 aproximadamente. Pois bem, atentai bem, o cara pegou 2 anos por tentativa de furto e passou 11 anos na cadeia, 9 anos a mais. A matéria é muito penosa porque quando ele recebe a notícia de que saiu a sua liberdade, a primeira coisa que ele diz é: eu não tenho dinheiro para ir para casa. Quer dizer, o cara não passa nem pela cabeça do cristão que ele está livre. Ele pensa logo em que condições irá para casa. A essa altura do campeonato ele já perdeu família, ele já perdeu oportunidades de emprego, ele simplesmente perdeu metade da vida. Porque o Estado foi omisso, preconceituoso, imprudente e indiferente. O Cícero Thiago não teve a mesma sorte do Luiz Inácio, que foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, pegou 9 anos, em um mês, se não me engano, 12 anos de cadeia. Justamente por vários tribunais, e que agora reclama que não tem TV a cabo na cela. O cara está reclamando porque não tem TV a cabo na cela. Parece piada, mas não é. Graças ao Lewandowski, Dias Toffoli, eu sempre gosto de repetir o nome dos camaradas, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo, que agora recentemente emitiu um parecer de liberdade para Eduardo Cunha. Ou seja, esses caras trabalham contra o Código de Processo Penal, contra a justiça brasileira. Na minha pesquisa, aliás, a pesquisa da reportagem, não foi minha, diz que um preso custa para o estado do Ceará aproximadamente R$ 2.600 por mês. Então você imagina qual é o custo global de milhares e milhares de detentos só para o estado do Ceará. Aí vem aquela pergunta básica: a lei é para todos? A lei, todos somos iguais perante a lei? Ou não? O mais lamentável é que temos que todos os dias virmos a injustiça sendo praticada no próprio STF, nas cortes que deveriam cumprir a lei. Já está previsto para agosto um novo julgamento. Eu não sei de onde é que eles tiram tantos recursos na tentativa de soltar um criminoso comum, como é o caso de Luiz Inácio, ou de Eduardo Cunha, ou de Gedel, ou mais recentemente do Paulo Preto, que foi liberado pelo Gilmar Mendes, e tantos bandidos julgados pela Lava Jato e que estão sendo aí liberados à torta e à direita com o crivo da lei. As pessoas fazem uma pergunta, muitas pessoas fazem: por que existem as facções criminosas? Eu não gosto de me meter nesses assuntos. Eu particularmente não conheço as diretrizes de nenhuma delas, mas como qualquer cidadão, escuto, ouço. O fato é que o Comando Vermelho, o CV, foi criado na década de 60, no final da década de 60, pelo Partido dos Trabalhadores. Como assim, Adalberto? Foi por presos políticos que hoje formam o Partido dos Trabalhadores, que estavam reclusos na Ilha Grande, no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, que politizaram os criminosos da época, que estavam Escadinha, Gordo, essa gente.
Olha o nome, Comando Vermelho. Alguma semelhança? Pois é, anos depois, 2010, com o desmando e a opressão do governo paulista e a percepção de que se organizando seria mais fácil vencer as injustiças na cadeia, nascia o PCC sob o comando do Marcola. Esse problema, o problema carcerário, é antiquíssimo. Mas o Comando Vermelho não. O Comando Vermelho é fruto da esquerda brasileira, criado na Ilha Grande, lá por volta de 1979. Eram presos políticos subversivos que o regime militar jogou na cadeia, e lá eles treinaram, instruíram e formataram o que nós conhecemos hoje como Comando Vermelho. Ou seja, esses caras vêm prejudicando a nação brasileira há décadas. Aí, por que existem facções criminosas? Porque existe injustiça social. Porque existe uma justiça omissa para o pobre. Olha o que aconteceu com esse rapaz, com o Cícero Thiago. Pegou 2 anos por tentativa de furto, passou 11 anos detido numa penitenciária. Poderia ter sido morto, estuprado, violentado, sei lá, numa dessas greves, não, como é que chama lá na penitenciária? Por um desses tumultos promovidos entre os presos. Enfim. Quantos Cíceros Thiagos ainda tem nas celas das CPPLs da vida injustamente? Quantas famílias têm que implorar para que a justiça seja feita nesse país? E por que tantos privilégios para os presos da Lava Jato? Essas perguntas eu queria ter as respostas, mas infelizmente não as tenho. Vamos esperar. Está agora no final da Copa do Mundo, já no meio da Copa do Mundo, já caminhando para as quartas de final, e daqui a pouco passa esse período de Copa, volta o período eleitoral e as pessoas irão realmente conhecer a cara dos pretensos candidatos a presidente desse país. Que a segurança pública, que a justiça brasileira, que as injustiças cometidas nas penitenciárias, principalmente por pessoas pobres, desprovidas de um corpo jurídico como o do Sepúlveda pertence ao presidiário de Curitiba, para que essas pessoas, para que isso seja prioridade e que o Brasil possa dar uma resposta definitiva a todas essas injustiças que ocorrem no nosso país. Um abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo, se Deus quiser.